Paz e graça a todos. A gente está com um projeto de disponibilizar mais conteúdo em áudio, em podcast, com o objetivo de trazer uma mensagem mais direta, ao mesmo tempo que você, uma atividade e nos afazeres da sua vida, você possa ter a oportunidade de ouvir um áudio, ouvir um podcast e, como tiver um tempo, aprender mais do Evangelho. A gente hoje vamos falar de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, o 13 e o 14, que fala justamente sobre crescimento na fé. Fala-se de tempo que já éramos ser mestres, mas ainda somos dados ao leite. O texto diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao diante. Porque devendo ser vós mestres pelo tempo, ainda necessita de que vos torne a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Vos haveis feito tais necessidades de leite, e não de alimento sólido. Qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. O mantimento sólido é para os perfeitos, a qual, em razão do costume, tem os sentidos excitados, para discernir tanto o bem quanto o mal. O texto de Hebreus, capítulo 5, fala que já éramos para ser mestres. E por que nós não somos mestres? O texto afirma uma negligência da nossa parte. Uma negligência de não buscarmos em Deus o crescimento. Ainda somos dados ao leite. E o leite relatado aqui é o leite materno. Muitos de nós já éramos para ser mestres, já éramos para ajudar a outros, mas ainda necessitamos que ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus. É necessário que nos ensine ainda aquilo que é básico, porque nós não queremos crescer. E nisso tem surgido falsos mestres. Em compensação, o surgimento de falsos mestres na igreja tem colocado filosofias vãs, como teologia da prosperidade, teologia do entretenimento, teologias que misturam-se com movimentos sociais, mas de nada se pode obter, porque não é evangelho, é um falso ensino. E por que muitos têm caído nessa? Pela falta de mestre, pela falta de homens que repreendam, mulheres que se levantam contra essas doutrinas, contra um povo de Deus que já deveria ser mestre, mas ainda está no leite. É um texto que tanto confronta o surgimento de falsos profetas, e a gente não pode passar a mão em falsos profetas, como tem acontecido muito hoje. Não, mas ele falou porque não estudou, ele falou porque agiu errado. Temos que ser como os crentes relatados nas cartas pastorais, nas cartas gerais, nas cartas paulinas, que repreendiam os hereges, não tinha vez. Já éramos para experimentar alimentos sólidos. Por isso está faltando mestres e líderes para tomar uma posição contra essas falsas doutrinas, para que ela não venha prevalecer e enganar ao povo. Mas o texto fala que, assim como uma criança, no crescimento física dela, ela necessita comer e experimentar alimentos mais sólidos e deixar o leite aos poucos, de tal maneira que não precise mais dele. Assim também a nossa vida. A gente cresce de tal forma aprendendo os primeiros rudimentos, os primeiros básicos da fé cristã, mas chega um ponto que a gente está crescendo de tal maneira que a gente não necessita mais aprender, porque a gente já sabe, a gente quer crescer, a gente experimenta alimentos mais sólidos. E a grande preocupação, se isso não acontecer, é o surgimento de mais hereges, é o surgimento de falsos profetas. E aqueles que necessitam, de fato, de aprender os rudimentos, não vão receber. Por quê? Porque você já era para ser mestre, ensinar a eles. E eles não estão acompanhando as respostas que os falsos mestres estão dando, fazendo uma distorção do evangelho. E o texto também fala no versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra de justiça, porque é menino. O texto é forte, ao mesmo tempo que é claro, dizendo que, por não havermos já chegado ao ponto de alimentos sólidos, somos meninos, como crianças no colo de sua mãe. Somos meninos, já éramos para ser mestres, não experimentamos. E no verso 14 ele fala, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, a qual em razão do costume
tenham sentido excitado para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós que experimentamos o alimento sólido, nós podemos discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim. A doutrina que estão firmadas nas Escrituras e aquelas que não estão. Deus nos deu sabedoria para usar, para executar. Esse crescimento que é feito em nossa vida, como é citado lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra terminará em nossas vidas, ele executará até a perfeição, até a volta de Cristo. É assim que acontece na nossa vida, um crescimento. A gente não pode parar como começa a base. Coloca os primeiros tijolos da base e vamos deixar aí. Não, a casa tem que terminar, a construção tem que terminar. E assim é o crescimento na nossa vida. Assim como nós encontramos com Cristo, nossos pensamentos mudam, nossas atitudes mudam. Como lá em Colossenses capítulo 3 afirma: se vocês estão em Cristo, agora pensai as coisas que são lá de cima. O nosso pensamento se volta às coisas de Deus. Nossos pensamentos se voltam em agradar e honrar a Deus. É o que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 36. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscamos a Deus no trabalho, buscamos a justiça de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Buscamos honrá-lo e buscamos que ele seja abençoado sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Por isso é tão importante crescermos na fé, crescermos no crescimento dessa palavra de Deus. Sei que não é fácil, não estou dizendo que será fácil. Estudar a palavra de Deus requer muito esforço, requer muitos estudos, requer um esforço para nós sairmos desse menino para sermos homens e mulheres de Deus. Mas é necessário, porque através disso muitas pessoas podem ser alcançadas e muitos falsos profetas podem ser repreendidos. Hoje, o que se tem, na verdade, é os falsos mestres se fazendo de mestres, mas não sabem de nada. E o grande problema é porque, em certo ponto, perdemos o sentimento bereano de discernir, de buscar na palavra de Deus. Isso demonstra como você pega a sua Bíblia dentro da igreja e, na hora da pregação, você fecha. Por que você fecha a Bíblia? Porque o falso mestre ensinou isso. Porque ele não vai pregar o evangelho e conta. Muitos deles já vêm com sermões prontos e não estudaram de fato. A dirigente dá uma mensagem, um texto. Olha, vai pregar lá em Mateus 4. Mas só que ele vai pregar sobre azeite, vai pregar sobre algum personagem e foge do texto. E ninguém questiona isso por quê? Porque não tem um sentimento de fome e sede da palavra de Deus. Um sentimento de comer alimento sólido. A certo ponto, se eu chego num restaurante e aceito uma comida ruim sem uma crítica construtiva sobre ela, é porque eu estou acostumado a comer comida ruim. Por exemplo, como a gente tem um encontro com as verdades fundamentais da fé cristã, que é a expiação, que é a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, que é o pecado, reconhecermos nossas falhas e nossas misérias, e que a única solução é em Cristo Jesus, a partir do momento que essas verdades influenciam o nosso coração, nós não queremos ouvir sobre teologia da prosperidade. E se nós não estamos nem aí para isso, simplesmente é porque a gente ainda não experimentou o verdadeiro alimento, a verdadeira comida. Agora, a necessidade do crescimento é urgente. Em certo ponto, a gente pode sim criticar os falsos profetas e que se dizem mestres dentro das igrejas. Em outro lado, podemos também criticar aqueles que têm conhecimento, mas deixam para lá, não repreendem e deixam o mal prevalecer. Mas também a nossa culpa é grande nisso. Nós não estudamos. Lá em João, capítulo 5, versículo 39, fala: examinai as escrituras, porque tem nela a vida eterna. E ela testifica de mim. Ela testifica do nosso Salvador. Se nós não examinamos as verdades do Evangelho, isso é culpa nossa. É culpa nossa. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, meu amigo, arrume um tempo. Se isso é tão fundamental para a sua vida, se a gente acredita que a
palavra de Deus testifica para a nossa vida eterna, como diz João 5:39, nós vamos gastar tempo. Mas se achamos que a vida é aqui, somos o que Paulo falou, os mais miseráveis dos homens. Porque a nossa esperança está nas coisas, nossa esperança está nos bens materiais. Por isso que a teologia da prosperidade, a teologia do coach, vai ser tão bem aceita para nossos corações. Porque nós não queremos ouvir as verdades fundamentais que confrontam a nossa alma. Como diz John MacArthur, se eu não me engano, que o evangelho ele não patrocina você, ele vai contra você. O evangelho vai contra nossas vidas. O evangelho vem para mudar e transformar. O evangelho é doce a partir do momento que nós deleitamos nele. Como nós temos o conhecimento e nós deleitamos com ele. Mas também é como uma espada de 2 gumes que corta e nos faz perceber não apenas a questão de que é errado. Ela nos acorda para despertar, porque esse movimento é errado, porque essa palavra é errado, porque essa ideia é incorreta, porque esse argumento não é aceito, porque essa ideia é antibíblica. É isso que a palavra de Deus vem para nos influenciar. Mas em compensação, também encontramos o que é verdade, encontramos a direção certa. Ou encontramos muitas vezes homens, mulheres que dizem assim, olha, o movimento feminista é errado, o movimento tal é errado, esse movimento é errado, mas eles não sabem como é um homem segundo a Bíblia, uma mulher segundo a Bíblia, como é que as escrituras afirmam a esse respeito, qual é a nossa posição cristã em respeito a isso. Muito disso é pela falta de conhecimento. E esse áudio, eu sei que foi confrontante de várias formas, mas é necessário. É necessário nós crescermos na graça de Deus. É necessário buscarmos a Deus de todo o nosso coração e verdade. Como diz a palavra de Deus, buscai, me acharei, como buscar de todo o coração. A partir do momento que buscarmos a Deus com nosso coração sincero, encontraremos a resposta e o anseio de nossas almas. Esse foi o áudio de hoje. Esse foi um áudio para você aprender e crescer na graça de Deus. Nós agradecemos, nós te pedimos, se inscreve, deixa teu like e compartilha esse podcast para muitos outros. Amém? Fique na paz.